O Brasil não tem povo. Bom, na verdade, essa é uma frase já falada há muito tempo por muita gente, desde a independência se fala isso, e até hoje em dia a gente ainda encontra eco desse tipo de coisa. O Brasil não tem povo, o povo brasileiro não é, não sabe se posicionar e tal. O que na verdade é uma grande besteira, para não dizer um grande preconceito, mas é uma coisa que se repete e, portanto, a gente precisa prestar atenção nela. Na verdade, o que acontece é como o cidadão brasileiro, o povo, as camadas populares brasileiras foram sempre excluídas da participação política, ou explicitamente através de leis que impediam ela de votar, ou implicitamente por conta de manipulação, fraude eleitoral e tal. É, as camadas populares nunca de fato viram, e num certo sentido veem até hoje, a política como a sua área de atuação. O José Murilo de Carvalho fala muito disso num livro maravilhoso dele, chamado Os Beixalizados, sobre o início da República. Ele diz, olha, talvez a gente tenha que pensar numa cidadania no Brasil reativa, ao invés de uma cidadania ativa, onde os cidadãos buscam seus direitos, interpelam o Estado para mais direitos, mais conquistas. O que vai acontecer aqui é uma cidadania reativa. Isso significa dizer que o povo reconhece o Estado como legítimo, como uma autoridade, mas não vê nessa relação entre ele, o povo e o Estado uma relação muito proveitosa. Então, eles só se manifestam quando vem algo seu sendo tomado, algo que eles acham de direito, ou quando a situação exige, por questões de vida ou morte normalmente, ou quase isso, um determinado tipo de ação. Essa é uma maneira que o Zé Murilo, por exemplo, vai usar para pensar a revolta da vacina. Ele vai usar toda essa lógica de uma cidadania reativa, quando as camadas populares se viram muito ameaçadas por aquela lei que determinava, obrigava um agente de saúde a entrar na sua casa e te vacinar, no momento em que a eficácia da vacinação ainda não era, enfim, tão clara para todo mundo como vai ser depois. Aquilo fez com que o povo se levantasse. Mas eu acho que essa ideia de cidadania reativa vale muito para falar de Canudos, que é o tema de hoje. A gente precisa percorrer duas estradas para entender bem o que foi Canudos, ou entender da melhor maneira possível. A primeira delas é a questão política. A gente tem que lembrar que o Império, quando cai, ele é extremamente popular, sobretudo entre as camadas populares. No início da República, tem um jornalista que percorre presídios no Rio de Janeiro e vê que a maioria, ou boa parte daqueles presos, que são das camadas populares, oriundos das camadas populares, tem tatuados no seu corpo, ou desenhado nas celas e tal, emblemas da família real. A família real era popular em geral e depois da abolição da escravidão se tornou ainda mais popular, sobretudo entre os mais pobres. Quando a monarquia cai, no Rio havia um terreno fértil, digamos assim, contra a monarquia, embora também a camada popular fosse a favor da família real, mas fora da capital, e sobretudo no interior do norte, nordeste, o símbolo, né, a ideia de um imperador, a ideia de uma família real como símbolo da nação era muito forte. Então, quando a República derruba a monarquia, manda embora o imperador, com promessas de progresso, de, enfim, mais oportunidades, e essas oportunidades não chegam, muito pelo contrário, a República vai ter um lado até mais excludente do que a monarquia, em vários sentidos, o povo reage. Então havia uma certa, digamos assim, implicância, uma certa raiva, uma certa insatisfação da população com o governo republicano já de cara. Além disso, e essa é a segunda estrada que a gente tem que pegar, uma das medidas da primeira Constituição Republicana foi separar o Estado da Igreja. Algo que, enfim, já era uma demanda do iluminismo do final do século XVIII, só que no XIX brasileiro, a família real, o Estado estava ligado à Igreja, né? A Igreja e o Estado estavam juntos, então havia uma série de misturas entre uma coisa e outra. A mais citada é o casamento, não havia casamento civil, o casamento era feito na igreja e isso era reconhecido como um documento, a mesma coisa certidão de nascimento. O batismo era, digamos assim, a certidão de nascimento aceita para qualquer questão legal.
E a República vem com esse ar meio cientificista, positivista, e disse, não, olha só, chega, vamos lá, Estado para um lado, Igreja para o outro. O Estado reconhece que a Igreja Católica é a da maioria do povo brasileiro e tal, mas agora são coisas diferentes, agora tem casamento civil, agora tem certidão de nascimento, etc. E isso, para uma população humilde, sobretudo do interior, acho que isso no Rio tem um peso menor, mas interior do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, enfim, áreas mais rurais, sem, enfim, com uma educação mais atrasada, né, de quase não tinha escola e tal, isso foi sentido como uma espécie de traição, assim. Como assim abandonar a Igreja Católica? O governo republicano está fazendo pouco caso do catolicismo brasileiro e isso foi muito... Isso gerou uma repulsa muito grande e muita gente falou mal disso, como se fosse, enfim, um ataque à própria religião, não era nada disso, mas assim pareceu a muita gente. E isso deu mais espaço ainda para surgirem e ganharem forças alguns profetas, algumas figuras messiânicas que são comuns na história do Brasil. Tem todo um estudo sobre essas figuras messiânicas. Quem são elas? Né? Pessoas que se dizem portadoras de uma verdade, que trazem uma verdade, que têm seguidores, que dizem que, enfim, sabem interpretar os sinais de Deus na Terra e tal, e que, portanto, podem guiar as pessoas para uma vida melhor, para um futuro pós-morte melhor, enfim, aí vai variar o discurso de cada um, mas essas figuras que lideram grupos em nome de uma certa religiosidade católica até, embora às vezes haja confronto com a própria igreja. Você tem movimentos messiânicos no Brasil desde a colônia. E agora, no início da República, justamente por essa separação entre igreja e Estado, essas figuras, não sei se vão reaparecer, mas vão ganhar uma força maior. Você vai ter vários movimentos no início da República com esse caráter de figuras messiânicas liderando um grupo de pessoas para, enfim, por motivos e para objetivos variados. Você tem o Contestado, você tem Juazeiro do Norte, mas o principal deles, sem dúvida nenhuma, é Canudos. O Antônio Conselheiro tem uma história, enfim, não muito conhecida em detalhes, mas era um homem de classe média baixa, mas no interior da Bahia, classe média, ele estudou, ele tinha estudado português, chegou a ser professor, depois abandonou a profissão e foi ser comerciante, caixeiro viajante e tal, mas dizem que depois de ser traído, largado pela mulher, historiador adora uma fofoca, né? Então, assim, eu sinto que talvez isso seja um pouco forçado, mas tá lá nos livros, muita gente diz isso, que depois que ele foi abandonado pela mulher e a mulher trocou ele por um militar, que ele saiu andando pelo interior em busca dela, e aí ele é preso por ter matado a mulher, mas ninguém prova, ele sai de novo, e ele continua vagando pelo interior, mas agora com um discurso religioso forte, de que ele, enfim, trazia a palavra, trazia a salvação, que ele, enfim, tinha condições de guiar as pessoas para uma vida melhor, e ele batia com força na República, batia com força nessa ideia da separação do Estado da Igreja, no governo republicano, no casamento civil, na certidão de nascimento, enfim, toda essa separação, ele falava muito disso, criticava muito isso, foi ganhando adeptos, porque, dizem, falava muito bem, não só era muito claro, mas era muito persuasivo, e foi juntando um grupo que o seguia, que gostava de ouvir. Às vezes ele até era permitido pregar dentro das igrejas, havia padres que deixavam ele entrar e tal. Depois isso começou a ficar mais complicado, porque os bispos da região ali começaram a achar meio estranho. Ninguém sabe exatamente quando e porquê, mas ele resolve fundar uma comunidade, uma pequena comunidade, um pouco distante da cidade local lá, enfim, monta uma comunidade que também ninguém sabe muito bem como funcionava, mas aparentemente com um viés bem igualitário, onde as pessoas trocavam, alguns plantavam, alguns ofereciam seus serviços, mas havia um espírito de comunidade muito forte que era mantido pela figura do Antônio Conselheiro, que, enfim, com as suas orações, com as suas pregações, com as suas certezas, com as suas afirmações, era o elemento de unidade de toda aquela comunidade. E
As duas coisas foram atraindo gente. Que duas coisas? O discurso religioso, né? Essa figura messiânica era sempre, enfim, muitas vezes atingia um público grande que precisava, enfim, de ídolos, né? De líderes, de profetas para guiar a sua vida, né? Isso é muito característico de algumas comunidades rurais, ou seja, ele como uma figura messiânica forte era uma atração. Por outro lado, esse espírito comunitário de Belo Monte, que era a comunidade dele, também atraía muita gente, porque o Brasil é marcado por uma imensa desigualdade de acesso à terra. Então você tem muita gente sem terra, você tem muito trabalhador rural passando fome, vivendo na miséria, sendo dependente dos coronéis locais, dos donos das fazendas. Então, esse contexto de concentração de terra, de pobreza rural, junto com esse lado religioso messiânico, começou a transformar Canudos numa comunidade cada vez maior, atingindo dezenas de milhares de pessoas. O que é mais inacreditável em Canudos é quanto Canudos sobreviveu. Porque a partir de um determinado momento, a comunidade de Belo Monte começou a incomodar os senhores locais, já que muita gente abandonava seus trabalhos nas fazendas para ir viver em Belo Monte. Isso já era um problema. A igreja local, os padres e bispos também começaram a ficar cada vez mais incomodados com aquele cara que tinha mais seguidores do que eles próprios e era mais ouvido do que eles próprios. E eles começam a escrever, enfim, para as autoridades, primeiro municipais, depois estaduais e, por fim, nacionais, para que alguma coisa fosse feita. E o que é quase inacreditável é que 3 expedições para acabar com Belo Monte são enviadas e são derrotadas. Tudo bem que as 2 primeiras foram meio improvisadas e tal, ninguém acreditava muito na capacidade de resistência daquele grupo, enfim, comandado por um beato maluco do ponto de vista de quem estava olhando de fora e tal, desequilibrado, e no entanto, nas 2 vezes as expedições são destruídas, são repelidas. Mas vem uma terceira expedição, essa sim já com apoio federal, mandaram talvez o principal nome, ou um dos principais nomes do exército naquele momento, o coronel Moreira César, certo de que eles não seriam capazes de lidar com uma força tão organizada e focada quanto essa, e no entanto o Moreira César é morto e a expedição é repelida mais uma vez. É só na 4ª expedição, quando eles mandam dezenas de milhares de soldados, é algo em torno de 100 mil soldados, se eu não me engano, que aí sim conseguem entrar em Belo Monte e destruir tudo. O Antônio Conselheiro morreu um pouco antes, de causas desconhecidas. Alguns falam envenenamento, mas isso é coisa de historiador fofoqueiro, não dá para saber. Mas quando eles entram, aquela força que mantinha todo mundo junto tinha ido embora. Não sei se por isso ou não, o fato é que o exército entra em Belo Monte e comete um crime, um assassinato em massa absurdo. Não só destrói completamente a comunidade, mas assassina as pessoas que não conseguiram fugir. Enfim, é um banho de sangue. Quem estava lá escreveu com um olhar um pouco crítico, falou assim como aquilo foi desnecessário em muitos sentidos, mas é porque a partir de um determinado momento o governo começou a vender Canudos como uma ameaça à república. Eles são monarquistas, eles têm laços com a família real, laços com elementos externos, e eles querem derrubar o governo. Nada disso era verdade. Não sei dizer se o governo acreditava nisso em alguma medida, né? Essas paranoias sempre tem um dado de verdade que vai aumentando, mas tem sempre gente que acredita nisso e não. Mas o fato é que Belo Monte, Canudos começou a ser vendido assim, né, como uma grande conspiração monárquica, o que ela não era. Tinha um discurso antirrepublicano sim, mas não tinha intenção de derrubar o governo da república ou voltar à monarquia concretamente. E aí, a partir dessas acusações, quando o exército entra, eles são destruídos, são mortos, assassinados. Enfim, é bem trágico. Bom, é isso. Na verdade, Canudos, eu falei que eram 2 estradas para entender Canudos, mas talvez sejam 3, né? A primeira, essa insatisfação política com a República. A segunda, esse caminho religioso, né? Essa força que essas figuras messiânicas têm. E uma terceira,
que é a situação social do interior do Nordeste brasileiro, e não só do interior do Nordeste, mas de concentração de renda, pobreza rural. Essas três coisas fizeram de Canudos, permitiram, né, levaram Canudos a ter a força que teve. E também uma história muito parecida, os detalhes é que mudam com o Contestado, por exemplo. Mas aí é assunto para outro vídeo.